Olá, meu querido jovem, que bom poder estar em contato contigo novamente. Nesta ocasião, estaremos estudando o capítulo 2 do livro de Daniel. Eu espero que Deus fale poderosamente ao seu coração. E eu quero, neste momento, convidar você para que, em nome de Jesus, possamos conversar com o nosso Pai Celestial. Vamos orar? Deus querido, mais uma vez nos colocamos nas tuas mãos e suplicamos a tua direção sobre a nossa vida. Abençoe a cada um de nós que estamos reunidos aqui para estudarmos a tua palavra. Que possamos, ó Deus, de maneira muito clara, mediante a iluminação do Teu Espírito, compreender qual é a Tua vontade para a nossa vida, o Teu plano para a vida de cada um de nós. Nos colocamos nas Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigo. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 2 do livro de Daniel. Estamos numa sequência. Na última vez que estivemos reunidos, estudamos o capítulo 1. Verificamos toda aquela parte histórica do surgimento do reino da Babilônia e como o processo histórico se desenvolveu, de modo que Babilônia tornou-se o cenário onde Daniel foi poderosamente usado por Deus. E você viu no capítulo anterior que, apesar de estarmos vivendo nessa Babilônia moderna, Deus também pode usar você poderosamente. Na sequência extraordinária do livro de Daniel, chegamos finalmente ao capítulo 2. E aqui você vai perceber que o rei Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, conforme estudamos no capítulo anterior, ele teve um sonho, uma visão, e a partir de então ficou perturbado, porque havia se esquecido do que havia sonhado. E nós vamos averiguar o relato do capítulo 2, que tipo de sonho foi este, qual era a interpretação do sonho, o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida também hoje. Então, jovem, vamos viajar nas páginas das Escrituras Sagradas, considerando a princípio o versículo 1 do capítulo 2, que diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Você já perdeu o sono alguma vez na sua vida? Você já vivenciou um momento dramático, algum conflito, razão pela qual você perdeu o seu sono? Então você sabe perfeitamente o que aconteceu com Nabucodonosor nesta ocasião. Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção, meu jovem, para uma curiosidade que precisa ser esclarecida, algo que precisa ser resolvido, especialmente porque essa dificuldade que vou lhes apresentar agora é usado pelos críticos da Bíblia para descredibilizar o livro de Daniel. Eu estou falando da curiosidade existente no versículo 1. Conforme você leu junto comigo e percebeu que a Bíblia fala que o sonho que o rei teve ocorreu no segundo ano do seu reinado. Só que nós estudamos na nossa última reunião o capítulo 1, e nós verificamos no capítulo 1 que Daniel ele só teve a ordem, ou recebeu a informação, que deveria aparecer na presença do rei depois de somente 3 anos. Ou seja, ao findar de 3 anos, Daniel deveria comparecer diante do rei. Só que o capítulo 2, verso 1, diz que Daniel compareceu diante do rei no segundo ano do seu reinado. Como resolver este aparente conflito? O que está acontecendo aqui? Será que está havendo uma contradição de modo que a Bíblia mereça de fato ser descredibilizada? Se alguém se aproximar de você, jovem, e perguntar, escuta, diz o capítulo 1 que Daniel deveria aparecer no final do 3º ano diante do rei. Aí o capítulo 2 diz que ele apareceu no final do 2º ano. Como você responderia esta questão? Vamos analisar o contexto? Vamos buscar a resposta para ver que a Bíblia tem razão no que diz, independente das aparentes contradições. Vamos verificar, por exemplo, a declaração do capítulo 1, tomando como ponto de partida o versículo 5. Observe, diz a Bíblia assim: Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Percebe a informação? No final do 3º ano, eles deveriam assistir diante do rei. Mais uma informação é dada de forma preciosa aqui no versículo 18 do capítulo 1. Veja o que diz agora o verso 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Aparentemente fica claro que Daniel e os seus amigos foram apresentados diante de Nabucodonosor no final do 3º ano. No entanto, o capítulo 2, verso 1, que acabamos de ler, nos afirma que ele interpretou o sonho do rei no seu 2º ano de reinado. Como resolver a aparente contradição? É isso que vamos fazer agora.
E para que isso seja resolvido, precisamos levar em consideração algumas coisas muito importantes. Por exemplo, o nosso jeito de falar é um, o deles totalmente diferente. A nossa forma de se vestir hoje é uma, o jeito deles se vestirem naquela época era outra completamente diferente. A maneira como temos de contar o tempo hoje é uma, o jeito que eles tinham de contar o tempo no passado é outra, completamente diferente. Se nós lermos o texto bíblico sem levar essas coisas, essas diferenças culturais, sem levarmos isso em conta, querido jovem, certamente nos enrolaremos na compreensão das Escrituras Sagradas. Ok, querido, então precisamos levar 3 coisas em consideração para a compreensão desta aparente contradição. E as 3 coisas que eu preciso que você saiba e não se esqueça, mesmo porque vai cair na prova, são esses 3 elementos. Primeira consideração, os anos marcados de primavera a primavera, ou de outono a outono. Explico. Nós começamos o nosso ano a partir do dia 1º de janeiro. O povo judeu não. O povo judeu começava a contagem do seu novo ano a partir do outono. Já o povo caldeu começava a contagem do seu novo ano a partir da primavera. Judeu, início do ano novo, outono. Caldeu, início do ano novo, primavera. É por isso que quando nós analisamos os registros mais antigos, nós sempre percebemos a contagem do ano da seguinte forma. Ano 605. Não aparece simplesmente o ano 605. Aparece 605/604. 604/603. Por quê? É a primavera de um ano até a primavera do ano seguinte. É o outono de um ano até o outono do ano seguinte. Essa é a forma como os antigos caldeus e os judeus contavam, marcavam o seu período anual. Ou seja, o ano era marcado de primavera a primavera para os judeus, para os caldeus, e de outono a outono, outubro a outubro para os caldeus. Muito bem. Estabelecida essa diferença, nós já começamos a criar um alicerce que vai nos proporcionar a base necessária para a compreensão dessa aparente contradição. Vamos levar em conta agora a nossa segunda consideração, o ano da ascensão ao trono, o ano da ascensão de um rei. Por exemplo, quando um rei morria, o seu primeiro ano, o ano do sucessor, não era contado a partir de imediatamente o dia seguinte após a morte do antigo rei. Por exemplo, o rei morreu na 4ª, o outro subiu ao trono na 5ª, e então começa imediatamente a partir da 5ª a contagem do seu primeiro ano do reinado. Nada disso. O ano da ascensão na contagem no calendário não era levado em consideração. O primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, começa a partir do início do ano novo, no calendário caldeu. Já o ano da ascensão não é levado em consideração. E nós averiguamos no capítulo anterior que Nabucodonosor subiu ao trono no mês de setembro do ano 605 a.C. Desde setembro até o final do ano em curso, o ano da ascensão não foi considerado como o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor. Talvez esteja parecendo um pouco confuso inicialmente, mas eu estou te fornecendo as peças do quebra-cabeça. Daqui a pouco nós vamos juntá-las e entender por que a aparente contradição entre o capítulo 1 e entre o capítulo 2. A terceira coisa que eu preciso que você leve em consideração é a seguinte: a forma inclusiva de contar o tempo. Por exemplo, quando olhamos o relato bíblico, é muito fácil identificar por parte dos escritores a declaração de que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Como Jesus ressuscitou ao 3º dia? O Senhor Jesus morre, é crucificado na sexta-feira, permanece na sepultura no sábado e domingo pela manhã ele ressuscita. Se você for analisar este período, o período de sexta para sábado e de sábado para domingo, nós não encontramos um período capaz de nos fornecer o fato de que poderíamos declarar que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Mas na forma em que os judeus contam o tempo, de maneira inclusiva,
a gente compreende a declaração de Jesus ter ressuscitado ao terceiro dia. Por exemplo, parte da sexta-feira compreende na contagem judaica o dia como um todo. Sábado ele permanece na sepultura e o fato de ter utilizado ainda parte do domingo, estando na sepultura, já permite que o judeu conte o dia como se fosse completo. Forma inclusiva de contar o tempo. Talvez isso pareça estranho para a nossa cultura, mas se nós formos analisar direitinho, há algumas coisas estranhas que nós praticamos e que eles, de repente, devem nos caracterizar também de maneira um tanto quanto incompreensiva. Por exemplo, nós caracterizamos a sexta-feira, o sábado e o domingo como fim de semana. Só que a gente sabe que o domingo é o primeiro dia da semana. E, no entanto, nós colocamos o domingo dentro da terminologia fim de semana. Também é estranho, se você for analisar ao pé da letra. Então, eu preciso que você entenda, para a compreensão do texto bíblico, que o judeu usava a forma inclusiva de contar o tempo. Ok? Então, recapitulando, precisamos ter essas três coisas em mente. Número 1, os anos que eram marcados de primavera a primavera para os caldeus e de outono a outono para os judeus. Percebe? Não o dia 1º de janeiro, mas de primavera a primavera para os caldeus e de outono a outono para os judeus. A segunda coisa, o ano da ascensão, que dentro do costume do povo da Babilônia, o ano da ascensão não entrava na contagem do tempo. Já o judeu, a terceira coisa que você precisa gravar, tinha em sua mente a forma inclusiva de contar o tempo, e eu usei o exemplo da morte e ressurreição de Jesus Cristo, sendo caracterizado como 3 dias, porque partes de cada dia são contados como dias por completo. Com essas 3 peças em mãos, a gente pode juntar o quebra-cabeça para resolver a aparente contradição. Juntando as peças, chegamos à seguinte conclusão. O segundo ano do reinado de Nabucodonosor era considerado para ele o primeiro, porque ele, Nabucodonosor, não considerava o ano da ascensão como sendo o primeiro ano. Mas para o judeu que calculava mediante a inclusão de tempo, já que parte de um dia representa um dia por completo, parte de um ano representa o ano por completo, para o judeu era o segundo ano de Nabucodonosor. Para o povo da Babilônia não era o segundo ano, porque eles não consideravam o ano da ascensão como sendo o primeiro ano de governo. Então, o que acontece? Para Daniel era o seu terceiro ano, porque quando ele comparece diante de Nabucodonosor, ele já tem o primeiro ano, o ano da ascensão como sendo o primeiro ano, o segundo ano de fato do reinado de Nabucodonosor, que para ele era o terceiro, juntando as pedras do quebra-cabeça. E uma vez que você conhece o contexto, você não se embaraça nas aparentes contradições. Então você que é esperto, você que gosta de estar bem informado, meu querido jovem, fica antenado para estes detalhes, porque a palavra de Deus ela é perfeita em sua estrutura e as aparentes contradições permitem-nos apenas um aprofundar maior no conhecimento da palavra do Senhor. Muito bem, resolvida essa aparente contradição, vamos recorrer agora aos 49 versículos do capítulo 2 para entendermos qual foi o sonho, qual foi a sua interpretação e a relevância para os nossos dias. Nabucodonosor teve um sonho. E era um costume, naquela época, as pessoas se cumprimentarem dando beijos uma nas outras pela manhã. Cumprimento, bom dia. Certamente, naquele dia, Nabucodonosor não quis beijar ninguém. Acordou enfurecido, enraivecido, acordou estressado, porque teve um sonho, esqueceu-se do que havia sonhado, convocou os seus sábios para que pudessem revelar o conteúdo do sonho e a interpretação. Ô amigo, como é que você sonha alguma coisa, se esquece do que sonhou, e eu, que não tenho nada a ver com isso, tenho que dizer para você o que você sonhou, e ainda por cima, dizer qual é o significado do seu sonho, tendo ainda a ameaça concernente à minha vida? Imagina só que coisa incoerente estava desejando Nabucodonosor. E foi exatamente isso que aconteceu. E o sonho foi exatamente este. Ele sonhou com uma grande estátua, com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés
metade ferro e metade barro. Gravou o sonho? Cabeça de ouro, peito e os braços de prata, ventre e o quadril de bronze, pernas de ferro e pés metade ferro e metade barro. O sonho não terminava por aí. Diz a Bíblia, no desenrolar do sonho, que uma pedra cortada sem o auxílio de mãos vinha em direção à base da estátua, colidia com os pés, destruindo toda a estátua, e esta pedra cortada sem auxílio de mãos, ao destruir toda a estátua, enchia poderosamente toda a terra. Daniel recebeu de Deus a revelação do que Nabucodonosor havia sonhado e esquecido, porque todos os sábios convocados por ele e agora ameaçados de morte, não souberam, não conseguiram declarar para o rei o que ele havia sonhado. E se você observar a declaração bíblica, você vai perceber no conteúdo do capítulo 2 que há informação de quais sábios Daniel pôde contemplar serem convocados por Nabucodonosor. Você dá uma observada na lista de sábios existentes aqui e você vai perceber no capítulo 2 que o rei os convoca a fim de saber então o que ele, rei, havia sonhado. E aqui você percebe no verso 2 a lista dos sábios. Diz assim o verso 2, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para declararem ao rei quais foram os sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Percebeu a lista? Os encantadores, os magos, os feiticeiros e os caldeus. Quem são os encantadores aqui citados pela Bíblia? Os encantadores são os indivíduos que recebiam treinamento para manter contente os deuses. Qual era a função dos encantadores? Criar artifícios para que os deuses, especialmente Marduk, fosse mantido em grande alegria. Os magos e os feiticeiros eram aqueles responsáveis por tentar proteger as pessoas, afastando de perto delas os demônios. Esta era a função dos magos e dos feiticeiros, proteger as pessoas, afastando os demônios. Os astrólogos, por sua vez, eles interpretavam os agouros e prediziam o futuro. Esta era a função dos astrólogos. E os caldeus, aqui citados pela Bíblia, eram aqueles que ofereciam ampla variedade de serviços e, em conjunto, constituíam um grupo étnico que governava sobre a Babilônia. Auxiliares do governo, uma espécie de auxiliares do próprio Nabucodonosor. Esta é a lista de sábios convocados por Nabucodonosor para que estes homens pudessem revelar para ele o que ele havia esquecido, o que ele havia sonhado e esquecido. No entanto, amigo, os encantadores nada puderam resolver, os magos e os feiticeiros, por mais capacidade que porventura tivesse de espantar demônios, também não conseguiram resolver. Os astros não puderam revelar para Nabucodonosor qual era a interpretação e qual era o conteúdo do seu sonho, e os caldeus, mesmo sendo seus assistentes de governo, também não tiveram a capacidade de revelar o que o rei havia esquecido. Nós, seres humanos, temos uma mania muito grande de buscar nas pessoas os recursos necessários para a construção da nossa vida ou desvendar as coisas a respeito do nosso futuro. Mas o capítulo 2 nos ensina uma grande lição. Só Deus, amigo, só Deus é capaz de revelar para você o que vai acontecer com o futuro deste planeta. Só Deus sabe o que vai acontecer contigo daqui a alguns momentos. Somente Deus é conhecedor do futuro. E o que precisamos saber no que diz respeito ao futuro, Ele já nos revelou na sua palavra. E o que nos reserva o futuro então, pastor? O que está revelado então, pastor, nas Escrituras Sagradas sobre o nosso futuro? Eu te declaro, está revelado que o Senhor Jesus virá nas nuvens do céu com poder e grande glória para buscar os seus escolhidos, aqueles que confiaram não em magos, não em encantadores, não em astrólogos, mas aqueles que entregaram o seu coração ao Senhor Jesus e depositaram nele a vida e a confiança. Você, jovem, é esse tipo de pessoa que está tomando essa atitude, você está fazendo isso com a sua vida, está entregando o seu caminho ao Senhor, confiando nele, na certeza de que o mais ele fará. Daniel era este jovem, este tipo de jovem que nós devemos ser também. Os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos não puderam oferecer nada para Nabucodonosor, mas o homem de Deus, com a vida pautada na palavra, este sim tinha o que oferecer para Nabucodonosor, porque de sua boca, na verdade, ecoava não simplesmente a voz de Daniel, mas ecoava a própria palavra do Senhor.
a boca de Daniel era uma bênção, pois ela servia como porta-voz de Deus. Agora note, Nabucodonosor então recebe a informação de que seu sonho estava sendo caracterizado por uma estátua, e agora ele começa a receber a interpretação por parte de Deus por intermédio de Daniel. Cada parte da estátua significava um reino que se estabeleceria nesta terra. E no capítulo 2, há a explicação dizendo, por parte de Daniel, dizendo para Nabucodonosor: tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro. O reino da Babilônia representava a cabeça de ouro. Então, quando olhamos agora para o cenário histórico, percebemos o cumprimento perfeito do capítulo 2 do livro de Daniel. A partir de 605 a.C., começa a supremacia do reino da Babilônia, o período neobabilônico que falamos da nossa aula passada. 605, período este que se estende até 539. Então, note, querido, de 605 a 539, estamos vivendo o período da cabeça da estátua, a cabeça de ouro, representando o reino da Babilônia, representando Nabucodonosor. Então percebam, a cabeça de ouro representando o império da Babilônia, do ano 605 a 539. Olhando ainda o cenário histórico, percebemos que em 539 o poderoso império da Babilônia cai diante das forças da Medopérsia. Iniciamos agora o período da estátua, caracterizado pelos peitos e os braços de prata. O período da Medopérsia, que vai de 539 até o ano 331. No ano 331, Alexandre o Grande começa um processo de reunificação do exército grego. E ele levanta a Grécia das ruínas, das cinzas, e transforma a mesma num poderoso exército. E este poderoso exército domina as forças da Medopérsia. E aí saímos do período do peito e dos braços de prata e entramos no período do ventre e do quadril de bronze. Ou seja, a partir de 331 a.C. O sonho não acaba por aí. A estátua continua. Agora temos diante de nós a parte das pernas de ferro. As pernas de ferro são características de um novo império, de um novo reino. Um reino que viria depois do quadril e do ventre de bronze. Ou seja, a partir do ano 168 a.C., o Império Romano aparece no cenário mundial, destituindo do poder o Império Grego e assim assumindo a supremacia política e militar no cenário, no contexto mundial. Estar nas pernas de ferro é estar no período exercido pelo Império Romano, na supremacia do Império Romano, que foi desde o ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. E o que significa agora os pés da estátua? Metade ferro e metade barro. Significa que não viria um outro reino, mas o reino das pernas de ferro seria dividido, tal qual os pés, metade ferro e metade barro. Os reinos representados ali, os pés da estátua, na verdade, representam o reino dividido do Império Romano, surgindo a Europa, como nós temos hoje, um surgimento no cenário histórico a partir do ano 476 depois de Cristo, já aqui na nossa era. Muito bem? Daniel foi dando a interpretação, Nabucodonosor foi ficando boquiaberto com a sabedoria divina revelada através dos lábios de Daniel. E a gente só não pode cair em determinados erros, em querer dar significado para todas as partes das estátuas, significado estes não pretendidos pela palavra de Deus. Por exemplo, o que significam os 2 olhos da estátua? O que significam as 2 orelhas da estátua? O que significam as 2 pernas? Reino ocidental, reino oriental, não precisamos sair por aí caracterizando ou dando significado para aquilo que a Bíblia não pretende. Cada parte da estátua, sim, a Bíblia esclarece que se trata de um reino. E após a divisão do reino, do Império Romano, a partir de 476 depois de Cristo, originou-se então a França, a Itália, a Grã-Bretanha, a Alemanha e as demais nações da Europa contemporânea, sob o resultado da fragmentação ocorrida ao longo do processo previsto pela palavra de Deus. Eu estou te dizendo que o mundo atual, dentro do processo de divisão política, da forma como se encontra, foi anunciado por Deus 605 anos antes de Cristo,
por intermédio do profeta Daniel. Deus sabe ou não sabe o futuro? Deus está no controle ou não está das coisas? Se Deus pôde controlar a história de maneira tão extraordinária, tão clara, tão evidente, por que você tem medo de se entregar nas mãos de Deus? Você acha que o Deus que tem poder para controlar esse planeta não tem poder para administrar bem a tua vida? Você acha que este Deus que consegue controlar todas as coisas, não só este planeta, mas o universo como um todo, não tem poder para te ajudar no seu casamento? Não tem poder para te fazer contornar uma grave enfermidade? Não tem condições de reerguer você de um vício no qual você anda escravizado? O Deus que controla todos os planetas e todo o universo como um todo, não tem poder para fazer na tua vida algo diferente, algo novo? Não tem poder para mudar a trajetória da sua história? Tudo está nas mãos de Deus. A única coisa que não está nas mãos de Deus é a vida daquele que não se entregou ainda. A sua vida só não vai estar nas mãos de Deus se você não quiser. Por isso, mais uma vez, vou repetir o texto que tantas vezes certamente vou lhe falar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Deus conhece o futuro. E eu não temo o futuro, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Mas você pode estar pensando nesse momento, mas pastor, será que Deus não teria dado condições a pessoas para que nos ajudassem no que diz respeito à previsão do futuro, à descoberta de coisas importantes que haveriam de acontecer, e uma vez sabendo com antecedência poderíamos nos preparar melhor? Será que Deus não criou condições para isso nos seres humanos? Será que a astrologia moderna não tem trabalhado de forma com que o futuro seja mais confortável a partir de suas previsões? Será que Deus não está abrindo essa porta para os seres humanos, pastor? Bom, vamos analisar hoje os sábios desta nossa época. Vamos analisar esses nossos adivinhos modernos. Vamos tentar trabalhar em cima dessas previsões astrológicas, considerando no passado, por parte de Nabucodonosor e todo o seu contexto do seu reino. Você vai perceber que eles faziam previsões, acreditavam que os eventos que ocorrem na vida deles eram resultados, os eventos que aconteciam na vida deles eram resultados de coisas triviais, de previsões triviais. Ou seja, são controlados todos os eventos a partir do momento que forças naturais corroboram para a execução de tais eventos. Os sábios da corte de Nabucodonosor acreditavam que os eventos que ocorrem na vida das pessoas, até os eventos mais simples, até os eventos mais triviais, são controlados momento a momento por forças naturais. Ou seja, se você descobre que forças naturais são estas, você tem condições de prever quais eventos que estarão acontecendo com você. Aliás, acreditavam que se a natureza pudesse ser adequadamente compreendida, eles então diziam às pessoas que seriam capazes de explicar os fracassos passados, de curar enfermidades, e tendo em vista a compreensão da natureza, os homens sábios efetuavam milhares de observações. Eles estudavam coisas, acreditem, coisas tais como o fígado das ovelhas. Os sábios, nos dias de Nabucodonosor, apanhavam o fígado das ovelhas, o comportamento dos pássaros durante o voo, a velocidade com que uma gota de óleo se espalhava sobre a superfície aquática, o formato das nuvens durante o período do pôr do sol, as cores do alvorecer, os sonhos recebiam um peso muito alto, muito elevado, as comunicações diretas dos deuses com os seres humanos. Eles consideravam os corpos celestes como sendo os objetos de investigação muito especial. E essas coisas contidas na natureza davam-nos informações suficientes para desenrolarmos a nossa vida em todos os aspectos, especialmente concernentes ao futuro. Todas as observações naquela época de Nabucodonosor eram anotadas em tabletes de barro. Lembra que eu falei para vocês os tabletes cuneiformes em formato de cunha? Esses tabletes eram objetos ali do registro de todas essas observações. Eles pretendiam ser cientistas, e isso nós temos que respeitar. Os cálculos, as observações astronômicas, de fato merecem o nosso respeito, mas você não pode admitir que há uma relação entre os lobos hepáticos de uma ovelha com o sucesso de uma campanha militar. Não dá para admitir que o formato de uma nuvem determina o meu sucesso na vida amorosa. Não dá para se comportar acreditando que a maneira como os pássaros voam de maneira organizada em uma só direção determine o meu sucesso ou o meu fracasso na vida financeira.
Isso não é ciência, isso é superstição. E a moderna astrologia, hoje em dia, em nada é diferente. Também se baseia na suposição de que os eventos que se acham à nossa volta controlam o nosso destino. Aparente sofisticação não passa, na verdade, de superstição. E vamos tentar fazer uma análise bem fria nesse sentido, tomando alguns aspectos sob ponto de vista. Por exemplo, a moderna astrologia ainda é menos científica hoje do que era nos tempos antigos, nos dias de Nabucodonosor. Os astrólogos modernos baseiam as suas predições sobre a localização das constelações no zodíaco. Muito bem? Mas, segundo eles, essas posições das constelações do zodíaco, esses seus posicionamentos, ocupam na atualidade. Dizem eles, não, aqui está a constelação de Libra, aqui está de Escorpião, Aquário está aqui, só que o posicionamento que eles dizem ocupar estas constelações hoje, na verdade, elas estão sendo caracterizadas no mesmo lugar em que aparecia nos dias de Cláudio Ptolomeu, astrônomo do segundo século. E como resultado da processão dos equinócios, que é uma força exercida sobre a superfície da Terra a partir do seu eixo, o posicionamento dessas constelações ao longo dos anos tende a mudar. Como é que eu vou fazer a previsão da vida de um indivíduo hoje, num posicionamento de uma constelação que estava no segundo século, se hoje ela está localizada num posicionamento totalmente diferente? Resultado? Libra, por exemplo, os indivíduos que dizem que nasceram no signo de Libra, na verdade eles estão sob o signo de Virgem, se formos levar a consideração do posicionamento atual, e não este usado no segundo século, de acordo com Ptolomeu. Portanto, os modernos astrólogos pretendem poder regular a nossa vida por meio de constelações de acordo com as posições que elas teriam estado se nós houvéssemos nascido há cerca de 17 séculos atrás. A moderna astrologia não está baseada em bons estudos de astronomia. Então, querido jovem, a astronomia nós respeitamos como ciência, mas ao percebermos as evidências, a astrologia não passa de mera superstição. Só para que você tenha uma ideia, uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos e fizeram um levantamento de todas as pessoas dos signos sobre os quais nascem os soldados. E diziam os astrólogos que Áries e Escorpiões são os signos dos bons soldados. 154 mil soldados americanos, fuzileiros navais, fizeram parte da pesquisa. Sofreram um estudo exaustivo os de Áries e Escorpião. No entanto, não demonstraram ser mais vocacionados que os amantes da paz nascidos sob Libra. Ainda de acordo com a astrologia, os librianos são mais vocacionados a se tornarem músicos e poetas. Um outro estudo com cerca de 2.000 artistas não ofereceu apoio para esta ideia. O problema é a superstição, que nós aceitamos muitas vezes. O gato preto, o espelho quebrado, a posição dos planetas, passar embaixo da escada, sexta-feira 13, pé direito ao levantar. Enfim, essas coisas não podem fazer parte da nossa vida, porque nós cremos no poderoso sangue de Jesus Cristo, cremos no poder de Deus atuando na nossa vida, e todas essas coisas não oferecem sequer nenhuma ameaça à influência do poder de Deus no direcionamento dos meus passos e dos seus passos também, se estivermos com a nossa vida nas mãos do nosso Pai Celestial. É muito válido neste momento considerarmos as palavras do salmista no Salmo 31, versículo 14 e versículo 15, quando o salmista declara: Tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Não importa o que diz os astrólogos a respeito da tua vida, amorosa, financeira, profissional. O que importa é o plano que Deus estabeleceu para você, através da sua palavra. O que importa, Senhor, é que nas tuas mãos estejam os meus dias, conforme Salmo 31, versículo 14 e versículo 15. Aliás, uma outra consideração importante por parte da Bíblia é o que há por parte do profeta Isaías, no capítulo 47, versículo 13 e versículo 14. Veja o que Isaías diz: Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros. Quem são estes? Você já sabe? Os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti.
eis que eles próprios serão como restolho, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas. É o que está registrado na palavra de Deus. Em quem você prefere confiar? Prefere entregar o teu futuro na mão de astrólogos ou prefere colocar os teus dias nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso? Diz a Bíblia que os reinos divididos jamais se reunificariam. E a palavra de Deus tinha toda a razão. Ainda que tentativas foram feitas, ainda que tentativas se levantaram aí para tentar reunificar os reinos, Deus tinha toda a razão no que disse 605 anos antes de Cristo. Carlos Magno tentou durante o 8º século a reunificação da Europa. Carlos V empreendeu nova tentativa no 16º século. Napoleão no 19º século. Kaiser Guilherme II, Hitler tentaram a façanha no século XX, mas a Bíblia sempre esteve afirmando: nunca mais se ligarão um ao outro, a não ser mediante casamento. A não ser mediante casamento. Quando olhamos mais uma vez para o cenário histórico, percebemos que ao explodir a Primeira Guerra, quase todos os governantes da Europa achavam-se relacionados entre si. E uma observação interessante que obtivemos da própria história: a rainha Vitória da Inglaterra, com o período de 1819 a 1901, foi conhecida como mãe e avó de todos os reis da Europa. Por quê? Porque eles estavam ligados uns aos outros mediante família, mediante casamento, mediante relacionamento. A Bíblia predizia que este seria o único modo de alguma forma unificá-los. No entanto, os reinos não seriam jamais ligados uns aos outros. E da mesma forma, verificamos hoje a tentativa aí do mercado comum europeu, a tentativa de uma nova ordem mundial. No entanto, a palavra de Deus subsiste. Não se ligarão um ao outro. Deus sempre tem razão. Louvado seja o nome de Deus. E parabéns se você tem confiado a sua vida na mão deste poderoso Deus. E agora chegamos na parte mais linda do capítulo 2. O momento em que, após passada cada parte da estátua e verificarmos a sua evidência ao longo da história, finalmente chegamos à parte mais importante. A parte do estabelecimento do reino de Deus. Porque a pedra cortada sem auxílio de mãos, que abateu toda a estátua a partir de sua base, dos seus pés, nos nossos dias, nos dias destes reis, diz a Bíblia, nos dias em que estariam presentes a Europa da forma como nós temos hoje, a volta de Jesus sendo caracterizada como a vinda do grande reino. E você percebe que esta pedra é Cristo. Esta é a visão do apóstolo São Paulo na carta de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Isaías ainda nos revela no capítulo 28, no verso 16, que ele, Jesus, é a pedra. Lucas, capítulo 20, verso 17 e verso 18, também nos esclarece: Jesus é a pedra, é a parte principal do sonho. Querido, Jesus tem sido a parte principal dos teus sonhos, Jesus tem sido o personagem principal dos teus sonhos, da tua vida, da tua história. Alguns dizem por aí que a pedra já estabeleceu-se quando Cristo veio aqui na terra. Naquela ocasião, Jesus reduziu as nações a pó e as trouxe a um fim, por acaso. As pernas, Roma, continuou existindo após a subida de Cristo para o céu, a sua ascensão. Cristo não feriu a estátua em seus dias. A vinda dele aqui nesta terra não pode ser o cumprimento do sonho. Ao vir a pedra representando o seu reino, ele mesmo, a pessoa de Jesus. Na verdade, quando encaramos quando encaramos o reino de Deus representado por esta pedra, a volta de Jesus Cristo, caracterizando o retorno do próprio Filho de Deus, podemos encarar a vinda deste reino em duas fases. A primeira fase seria o reino da graça. O reino da graça é o momento em que Cristo é apresentado como um rei gracioso, aquele rei que perdoa os pecados, aquele que redime os arrependidos, o indivíduo que sustenta os indivíduos no propósito de viverem uma nova vida cheia de felicidade, cheia de fidelidade. Este é o reino da graça, o reino em que eu estou dentro, o reino que você faz parte, o reino que estamos vivendo neste momento. Estamos no momento do reino da graça. O reino da graça está estabelecido pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
É o plano da redenção se cumprindo nos nossos dias. É o plano da redenção alcançando a nossa vida. Agora, temos a segunda fase do reino. É o reino da glória. Só vai participar do reino da glória quem aceitou participar do reino da graça. No reino da glória, a segunda fase do reino é o reino em que Jesus governará como rei literal, mantendo a paz mundial, promovendo a prosperidade universal. Neste reino não haverá lágrimas, dor, morte ou coisa alguma ruim que faz parte do meu cotidiano e do seu cotidiano hoje. É o reino da glória que se estabelecerá somente para aqueles que aceitaram participar mediante o sacrifício de Cristo do reino da graça. Você já está fazendo parte do reino da graça para pertencer futuramente ao reino da glória. Ele virá nas nuvens com poder e grande glória para estabelecer o reino da glória para aqueles que aceitaram o reino da graça. Eu recebo o reino da graça na minha vida, aceitando Jesus Cristo como meu Salvador. E você, jovem, está participando do reino da graça? O propósito do reino da graça é perpetuar a felicidade. O propósito do reino da graça, o reino da glória, é perpetuar a felicidade. O propósito do reino da glória é perpetuar a felicidade. O propósito do reino da graça é ajudar os pecadores em seu preparo para o reino da glória. O propósito do julgamento, que precede o reino da glória, é decidir quem se deixou transformar pelo reino da graça. Qual tem sido a tua real situação neste momento? Ao dizer que aqueles que caíssem sobre a pedra angular seriam quebrados em pedaços, Jesus falava a respeito do reino da graça. Mas esse texto eu quero conferir com você neste momento, razão pela qual eu te convido a ler o texto de Lucas, capítulo 20, versículo 17 e versículo 18. Lucas, no capítulo 20, verso 17 e verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Querido, você percebeu a importância da declaração do verso 18? Jesus estava falando a respeito do reino da graça. Queria dizer que quando nós vamos a Ele, cabe-lhes ajudar-nos a sentir tristeza face aos nossos caminhos egoístas e nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, sermos perdoados, transformados em novas criaturas. A pedra em Daniel 2 é o reino da glória. Hoje estamos no reino da graça. A vinda de Jesus é o estabelecimento do reino da glória. Aqueles que esperarem a pedra cair lá do alto sobre eles por ocasião da segunda vinda, serão reduzidos a pó, serão excluídos do reino. Em resumo, amigão, ou você edifica a sua vida sobre a rocha, ou ela estará naquele dia sendo esmagada por ela. Ou você constrói a sua vida sobre a rocha que é Cristo Jesus, ou você estará sendo esmagado por esta grande pedra no dia em que o reino da glória virá para ser estabelecido através da volta de Jesus. A oportunidade que o reino da graça está te dando neste momento, ela é ímpar. Você está ouvindo neste momento o Senhor batendo a porta do seu coração e dizendo: filho, se você abrir, eu entrarei em sua casa, cearei contigo e você comigo. Isso é o reino da graça, é Jesus batendo a porta, é o Espírito Santo se aproximando de você e dizendo para você: filho, esse é o caminho, andai por ele. Por que você não sai das drogas? Por que você não sai dessa sua vida de promiscuidade? Por que você não abre o seu coração para uma nova perspectiva que Deus está te oferecendo? Por que você não retorna para a casa de Deus, você que está afastado? Por que você não se firma nesse caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna? Tudo isso que está acontecendo neste momento é o reino da graça, tentando alcançar você, tentando transformar você. É Deus dizendo: se hoje ouvides a sua voz, a minha voz, não endureçais o seu coração. É Deus te chamando para fazer parte do reino da graça. Para quê? Para que você possa ter direito a participar do reino da glória. Ou você edifica a sua vida sobre a rocha que é Cristo Jesus, ou a grande pedra, o reino de Deus, vai te esmagar. E você vai fazer aquela oração dos imbecis, dos tolos, dos nécios, dos nabais, virando para os rochedos e para os montes, dizendo:
cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da grande ira do Cordeiro, porque é vindo o seu dia e quem há de subsistir? Já pensou? Passaram a vida inteira sem orar, sem buscar a Deus, e no último momento, quando Cristo vem, me faz esta oração, e para os montes e para os rochedos, ore a Jesus hoje, para que você esteja sobre a rocha, e não tenha que fazer uma oração para as rochas literais, no dia em que Ele vier nas nuvens do céu. Nosso preparo começa agora, permitindo que o reino da graça nos alcance. Não precisa temer, você já percebeu a maneira extraordinária como Deus conduziu toda a história e a maneira ainda mais maravilhosa que Ele quer conduzir a sua vida a partir de agora. Portanto, mais uma vez eu te digo, em nome de Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque temos agora em nosso coração esta esperança sublime da volta de Jesus. Cada parte do reino, a saber, cada parte da estátua, cumpriu-se de acordo com a tua palavra, e a única parte que resta-nos agora é a vinda do teu reino. Nosso coração está ansioso por te encontrar. Ó Deus, nos prepare, precisamos muito de tua intervenção. Se neste momento alguém que ora comigo se sente, ó Deus, não preparado para a volta de Jesus, que tu possas agora dar o toque poderoso de tua mão sobre a vida desta pessoa, a fim de que possamos ser restaurados, transformados pelo teu poder, pela tua graça, que teu Espírito esteja sobre nós e que possamos estar, ó Deus, vivendo dia após dia, ansiosos para que Jesus volte logo, venha nos buscar e tenhamos um mundo onde não há mais lágrima, mais dor, onde todas essas coisas já tenham passado. Ansiosos estamos, prepara-nos cada vez mais, ó Deus. Nosso coração se abre para te receber neste momento, em nome de Jesus.